Olá, estudante, seja bem-vindo aqui à nossa segunda parte da nossa aula sobre leis de Newton, da nossa playlist, né? Seja muito bem-vindo ao Essência Educacional. Essa é mais uma aula de física, eu sou o professor Tiago. Então vamos lá, nessa aula a gente vai falar de força de atrito, de força-peso, de força de tração e de força normal. Então, sem mais delongas, primeiro vamos começar falando da força-peso. É um equívoco falar de força da gravidade. A gravidade, na verdade, é uma aceleração. A força que puxa os corpos para o centro da Terra é a força-peso. É uma força de natureza gravitacional. Mais para frente, nós vamos falar da força gravitacional em si. Eu não sei se estaremos de quarentena ou não, mas de qualquer forma você terá acesso a algum vídeo aqui do Essência Educacional. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição aqui embaixo e clica aí no link do nosso site para você ter mais informações de como você pode ter acesso ao nosso curso completo. Então, a força-peso ela tem a mesma forma da segunda lei de Newton, porque na verdade ela é uma aplicação da segunda lei. Então, lembrando, a segunda lei de Newton diz que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Então, aqui no caso da nossa força-peso, o peso é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Tá? A massa sai em quilogramas, a gravidade é medida em metros por segundo ao quadrado, e aí, nesse caso, a nossa unidade do peso é a unidade oficial de força, que é o Newton. A nossa próxima força é a normal. A normal já é uma aplicação da terceira lei de Newton. Tá? Então, sempre que você aplicar uma força em uma superfície, em um plano de apoio, que pode ser horizontal, como aí na ilustração aqui ao lado, ou ela pode ser também inclinada, pode ser vertical, enfim. A superfície ela vai devolver uma força de reação, e sempre que essa força de reação está sendo devolvida por uma superfície de apoio, a gente chama essa força de força normal. Aqui no caso, o nosso exemplo mais simples é de um corpo que está simplesmente colocado sobre uma superfície horizontal. Tá? Nesse caso, o corpo aplica uma força sobre a superfície e essa força é numericamente igual ao peso. E a superfície vai devolver uma força que é a força normal. Tá? Nesse caso de superfície horizontal com o corpo simplesmente apoiado, sem ninguém puxando o corpo para cima ou para baixo, a força normal é numericamente igual ao peso. Tá? Então, peso menos normal vai ser igual a zero, o corpo fica parado. A força de atrito é uma força de resistência quando dois corpos estão se esfregando. Tá? Quanto mais lisa é a superfície dos corpos que estão se esfregando, se atritando, menor é o atrito, e quanto mais áspera ou mais rugosa são as superfícies, maior é essa força de resistência, maior o atrito. Existe uma grandeza que vai relacionar o quão liso a superfície são. Essa grandeza é o coeficiente de atrito, essa letrinha grega, o μ, tá certo? E o μ não tem unidade, porque se você passar força aí na nossa equação, força de atrito é a normal vezes o μ vezes o coeficiente de atrito. Se a gente passar a força normal dividindo, tá certo? Vai ficar a força de atrito, que é dada em newtons, dividido pela força normal, que também é dado em newtons. Então, newton dividido por newton vai dar 1, ou seja, o μ, o coeficiente de atrito, não tem unidade de medida. Então, para não ficar só aqui na teoria, eu quero resolver um problema com vocês que envolve atrito. E nesse problema a gente já vai aplicar os conceitos aí para resolver problemas de segunda lei de Newton. Então, vamos lá? Vamos imaginar aqui uma superfície horizontal, tá certo? Nela está apoiado um corpo. Esse corpo tem uma massa m, em que m, sei lá, vale 2 kg. E a gente vai puxar esse corpo com uma força F de 10 newtons. E a superfície ela não é perfeitamente polida, então o atrito não é desprezível. Então, nesse caso aqui, a gente vai estimar um coeficiente de atrito, que pode ser igual a, vou colocar aqui, μ, igual a 0,5. Tá bom. Lembrando que o μ
não tem unidade. Nesse caso vai surgir uma força de atrito. Tá? A força de atrito ela é sempre de resistência, ou seja, ela tem sempre o sentido oposto ao movimento. Se o movimento é para a direita, a força de atrito é para a esquerda e assim por diante. Tá? A pergunta é qual o valor da minha aceleração do meu corpo. Tá? Então, apareceu um problema que envolve forças, a gente já sabe que como a gente vai começar a resolver ele é com a segunda lei de Newton. Sempre assim, então força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, a gente vai, só para facilitar como efeito didático aqui, colocar um referencial, ou seja, como o corpo se move para a direita, ele vai estar acelerando para a direita, a gente vai dizer que tudo que está para a direita, nesse problema, é positivo e todas as forças para a esquerda são negativas. Tá? Então, nesse caso aqui, força resultante é a soma das forças. Tá? Então, vai ser a força F mais a força de atrito, só que como ela tem um sentido oposto ao nosso referencial, a gente vai colocar aqui menos FAT. Quando você fizer a regra de sinal, vai ficar F menos FAT. Se você quiser colocar direto, maravilha, não tem problema nenhum, tá certo? Então é igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem? Então, substituindo aqui os valores numéricos, a gente vai ter que força, que vale 10 newtons, mais quanto que vai valer a nossa força de atrito? Ela vai valer, lembrando aqui pra gente, ó, força de atrito é a normal vezes o μ. Só que nesse caso, como a superfície horizontal, o peso é numericamente igual ao normal. Olha lá, o peso, que é mg, é igual ao normal. Tá? Então a gente pode dizer que a força de atrito ela vai ser mg vezes μ. Tá? Você pode colocar essa fórmula direto sempre que a superfície for horizontal. Se a superfície for inclinada, a gente tem que adicionar aqui um cosseno do ângulo, mas isso é assunto da próxima aula, tá certo? Então, resolvendo aqui, para facilitar para a gente, o FAT vai ser a massa do corpo é 2, a gravidade é 10, que eu esqueci aqui de adotar, então vamos colocar aqui, ó, G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Vezes o nosso μ, que é 0,5. Então, a nossa força de atrito vai ser, olha lá, 2 vezes 10 é igual a 20, vezes meio é igual a 10. Então, nossa força de atrito deu 10 newtons. Então, voltando aqui para a nossa resolução, 10 menos a força de atrito deu 10 também, é igual a massa vezes a aceleração. Então, a massa aqui para a gente é 2, a aceleração é A. E olha que legal. Desse lado aqui, ó, obtemos um valor igual a 0. É igual a 2A. Tá? Que número vezes 2 vai dar 0? É o próprio 0. Né? Então, nossa aceleração é igual a 0 metros por segundo ao quadrado. Que conclusão a gente vai chegar com esse valor, turma? Olha que legal. A gente pode afirmar com certeza que ou esse corpo ele vai estar parado, tá? Ou esse corpo vai estar se movimentando sob a ação da força F, porém com velocidade constante. Tá certo? Então ficamos aqui nesse exemplo de atrito e vamos voltar lá para falar da nossa última força e também resolver um exemplo. Então agora a gente vai falar da força de tração, e a força de tração é bem simples, tá? É uma aplicação da segunda lei de Newton, ela não tem nem fórmula, tá? Você só precisa lembrar do seguinte, a força de tração é a força nos fios, tá? E ela é sempre dada pela massa do puxado vezes a aceleração. Tomar muito cuidado com o seguinte, a força de tração, a gente anota ela na hora de desenhar os vetores da seguinte maneira, ela é anotada sobre o fio, a gente desenha o vetor tração sobre o fio e sempre saindo do corpo. Tá? Então, nesse caso aqui do nosso problema, do nosso exemplo aqui, a gente tem um corpo A ligado a um corpo B por um fio X. Tá? Então, saindo de A, a gente vai ter uma tração TX,
E saindo de B, a gente vai ter uma tração no sentido oposto, Tx também. Entre os corpos B e C temos um outro fio, fio Y, então nós vamos ter aí duas trações, Ty para frente saindo de B e para a esquerda saindo de C, tá? E em C uma força F para frente. Então nesse caso aqui, a tração no fio X, pensa o seguinte, se a gente cortasse o fio X, qual corpo deixaria de acelerar? Seria o corpo A, né? Então nesse caso, a tração Tx é a massa do A vezes a aceleração. No caso de B, no caso do fio Y, se a gente cortasse o fio Y, seria não só o B, mas A e B parariam de acelerar, tá certo? Então a tração em Y é a massa de A mais de B, vezes a aceleração. E a aceleração desse conjunto é a massa total do conjunto, ou seja, a massa de A mais B mais C, vezes a aceleração, tá? Então, quero propor exatamente esse problema para a gente resolver. Eu vou escolher alguns valores aqui de massa. Então, vamos lá? Vamos dar aqui alguns valores numéricos. Eu vou falar que a massa do A é igual a 1 kg. A massa de B é igual a 2 kg. E a massa do C é igual a 3 kg. Vamos dizer aqui que a nossa força F vale, sei lá, 30 newtons. Tá? Eu quero saber a tração no fio X, a tração no fio Y e a aceleração do meu conjunto. Tudo bem? Então, em primeiro lugar, aqui a gente tem que achar a aceleração dos corpos. Para isso, a gente vai utilizar a segunda lei de Newton, tá certo? Então, pensa comigo aqui, eu poderia muito bem considerar todo esse conjunto aqui, ó, de corpos, ó, A, B, C, como um único corpo de 6 kg, o único corpo que tem aí a massa como a soma dessas pequenas massinhas. Então a gente poderia fazer assim, ó, força resultante é igual a massa total, né, vezes a aceleração. Então essa força de 30, que está puxando todo mundo, é igual a 6 kg vezes a aceleração, passando o 6 dividindo. Nós temos que a aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Olhando aqui só para o corpo A, exclusivamente para o corpo A, dele aqui ó, vai sair uma tração que é Tx. Desenhar o A aqui bonitão, ó. Aqui vai sair um Tx. Então, nosso Tx vai ser o quê? A massa que ele puxa, a massa de A vezes a aceleração. Então, o Tx vai ser a massa do A, a gente falou que é 1, a aceleração descobrimos que é 5, então Tx é igual a 5 newtons. Fácil? E aqui pensando no corpo, no fio Y, o fio Y, aqui saindo de B, vai ter uma tração Ty. Tá? Então a gente poderia desenhar assim, ó. Um conjunto A mais B é puxado aqui por uma força Ty. Então nosso Ty vai ser essa massa de AB vezes a aceleração. Então, o nosso Ty vai ser a massa de A é 1, a de B é 2, então a soma é 3 vezes 5. Tá? Então, o nosso Ty deu 15 newtons.
Tudo bem? Então essa aula abordou aqui 4 aplicações das leis de Newton. Eu vou parar por aqui, tá? E na nossa próxima aula a gente vai falar do plano inclinado e vamos resolver problemas de vários corpos. Então, muito obrigado por assistir essa aula, por me acompanhar até aqui e falou!